Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém! Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Meus amados irmãos, quero louvar a Deus por esta rica e abençoada oportunidade que o Senhor, Ele nos concede nesta noite. Para mim é um motivo de alegria nós encontrarmos reunidos aqui, conhecer mais um povo que vai morar no céu. Nós somos a igreja do arrebatamento. Esta é a geração do arrebatamento. E nesses últimos dias Deus vai derramar um grande avivamento. Aleluia, entre nós. Meus irmãos, ontem nós estivemos ali na sede das Assembleias de Deus, Fogo para as Nações. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Adriana Cabral. Tive a honra, com minha esposa, de conhecer ali a pastora através do reverendo pastor Jean, que eu conheci o pastor Jean através da minha esposa também, profeta de Deus, homem de Deus. E Paulo, ele cultivava as amizades, né? Louvado seja Deus. Paulo cuidou de pessoas, mas quando ele precisou, foi as pessoas, os amigos que cuidaram de Paulo quando ele estava indo para Roma. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Jean e da pastora, sua esposa, que eu também tive a oportunidade de conhecê-la, né? A gente já tinha visto apenas uma vez, né? Uma vez que a gente foi visitar lá, mas glória a Deus por isso. Deus abençoe o convite, o pastor Ayub e a pastora Nádia. Toda a amada igreja, irmãos, o tema que foi nos dado aqui foi a perseverança, não é isso? Perseverança, hoje é o 10º dia. Nós viemos num retorno com Emanuel, nosso filho, né? E nós já estamos aqui há uns 18 dias, eu acho. E eu tenho pregado, glória a Deus por isso, todo dia, em Teresina e em Timon, através das portas que Deus tem aberto e dos canais, dos instrumentos que Deus está usando para nos honrar e nos abençoar. Meus irmãos, Deus me deu essa palavra. Abra sua Bíblia em Números no capítulo 10. Números no capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 10. Louvado seja Deus. Números capítulo 10. Amém, queridos? Amém. Vamos ler. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as fará, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinido as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Somente até aí, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia.
Eu gostaria de estar lendo ainda aqui em Mateus 24. Você não precisa abrir, só acompanha a leitura. Verso 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Repita comigo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O segredo é perseverar, né, irmãos? Até o fim. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o Senhor fala a Moisés sobre duas trombetas de prata. O mundo, ele está globalizado. A geopolítica, a internet. Hoje, se nós quisermos nos comunicar com alguém lá nos Estados Unidos, a gente se comunica, a gente liga e vê face a face pela internet do outro lado do mundo. Estamos no mundo pós-moderno, onde existe as redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Pastor Jean mencionou aqui nesta noite que alguns irmãos viram uma ministração pelo Facebook. Enfim, irmãos, mas nos tempos bíblicos, nos tempos de Moisés, a maior dificuldade de Moisés era a comunicação com o povo, visto que mais de 2 milhões de pessoas saíram lá do Egito e caminhando no deserto. Moisés, ele tinha essa dificuldade para se comunicar com o povo. O Senhor, ele deu uma ordem a Moisés para fazer as duas trombetas de prata. E essas trombetas seriam de obra batida. E seria para a convocação dos arraiais. As trombetas de prata, elas serviam para convocar os cabeças, para convocar os príncipes, para convocar o povo de Israel. As trombetas de prata, quando tocadas, elas serviam para congregar o povo, para as reuniões. Era para isso que as trombetas de prata, elas serviam, para facilitar a comunicação. Toda vez que as trombetas fossem tocadas, Deus estava nos toques daquelas trombetas. Deus estava presente. E o povo entendia quando era para somente a reunião dos cabeças de Israel. O povo entendia o toque quando era somente para congregar o povo. E eles também entendiam quando o toque era para a partida dos arraiais. Porque o povo de Israel, eles eram nômades na terra. Eles estavam em um lugar e de repente eles tinham que sair deste lugar e se locomover para outra região, para outra parte. As trombetas, elas eram de prata. E prata simboliza a redenção. Quando o povo ia à guerra, quando um soldado ia para a batalha, que eles perdiam coisas, ou que eles eram capturados, quando eles eram colocados como prisioneiros, eles pagavam como forma de resgate a prata. E a prata é o símbolo da redenção. Logo Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Meus amados e queridos irmãos,
essas trombetas, elas quando tocadas, serviam para a partida dos arraiais. E é isto que eu quero falar nesta noite, porque nós também estamos esperando o toque de uma trombeta. Essa trombeta, ela é chamada de a trombeta do arrebatamento. É a última trombeta. Essa trombeta, quando ela for tocada, ela vai convocar a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra para se encontrar com Ele nas nuvens e estar para sempre com o Senhor. A última trombeta, a trombeta do arrebatamento, quando ela for tocada, ela vai ser tocada para a partida da igreja rumo ao céu, rumo a Canaã celestial. Meus amados e queridos irmãos, a trombeta do arrebatamento, brevemente ela está tocando, mas nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora. Nós estamos esperando o toque desta trombeta lá no arraial de Moisés, lá no meio do povo. Tinha alguns que quando as trombetas de prata eram tocadas, eles não ouviam. Primeiro, porque tinha alguns que estavam dormindo. Segundo, tinha outros que estavam fora do arraial. E terceiro, tinha outros que estavam fazendo negócios com outras nações. É bem verdade, meus amados irmãos, que existe 3 grupos de pessoas aqui na terra, no meio da igreja do Senhor. Existe um grupo de pessoas que eles estão dormindo espiritualmente, eles estão dormindo o sono da negligência. O segundo grupo de pessoas é aqueles que se afastaram, é aqueles que saíram para fora da igreja, saíram para fora do arraial. E o terceiro grupo de pessoas é aqueles que estão ocupados com negócios desta vida. Observe que lá no arraial, no povo de Israel, existia aqueles que estavam dormindo, por isso não ouviam o toque da trombeta. Existia aqueles que estavam fora do arraial e não poderiam ouvir o toque da trombeta. Existia aqueles que estavam fazendo negócios com outras nações. É bem verdade, meus irmãos, que para este primeiro grupo de pessoas, para os que estão dormindo, a Bíblia diz no capítulo 5 de Efésios, verso 14: levanta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. A Bíblia diz também em Romanos que o dia do Senhor está mais perto do que quando aceitamos a fé. Para o segundo grupo de pessoas, para os que estão fora do arraial da igreja do Senhor, em Hebreus a Bíblia diz: se hoje atentamente ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Para os que estão ocupados com coisas desta vida, deste mundo, a Bíblia diz em Lucas 21:34: olhai por vós, para que o vosso coração não se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele grande dia, porque virá como laço sobre todos aqueles que habitam no planeta Terra. Meus irmãos, nós estamos caminhando aqui na terra, mas a nossa cabeça, ela tem que estar no trono, ela tem que estar no céu. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 2 e verso 9, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, os olhos não viram, e nem subiu ao coração do homem, é as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, meus amados irmãos, nós estamos esperando o toque dessa trombeta, e só vai ouvir o toque da trombeta do arrebatamento
arrebatamento, aqueles que estão com ouvidos afinados, vivendo uma vida de obediência, uma vida de santidade diante do Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16 que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A Bíblia diz em Corinto 15, 51 e 52 que o arrebatamento é um mistério. Nem todos nós morreremos, mas seremos arrebatados, seremos transformados. Este corpo que é corruptível, ele se tornará incorruptível. Este corpo que é mortal, ele se tornará pela imortalidade. Então ouvir-se-á o brado que vai dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Meus amados e queridos irmãos, o arrebatamento está muito perto. A Bíblia diz em Mateus 24:36 que daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente meu Pai que está no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11: eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, em Apocalipse 22 e verso 12: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os que se prostituem e todos aqueles que amam e também cometem a mentira. A Bíblia diz em 1 Pedro 4:7: portanto está próximo o fim de todas as coisas, sede sóbrio e vigiai em oração. A Bíblia diz em João 14, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar lugar, e se for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os santos anjos de Deus, que não podem mentir, eles confirmaram em Atos 1:10 e 11, quando Jesus era assunto ao céu, apareceu dois anjos dizendo: varões galileus, que estáis olhando para o céu, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. A Bíblia diz, meus amados irmãos, Hebreus 10:37, que um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. A Bíblia ainda diz em Mateus 24:37 que esses dias será como nos dias anteriores ao dilúvio, será como nos dias de Noé, porquanto bebia, casava-se, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o grande dilúvio. O que Jesus estava querendo nos informar, queridos, era que o mundo na época de Noé, tudo estava correndo tranquilamente, tudo estava correndo naturalmente. É natural o homem comer, é natural o homem beber, é natural o homem se casar. Jesus dizia como era nos tempos de Ló: plantava, edificava, comia e bebia. Assim será o arrebatamento, que significa rápidos, que significa tirado com força. O apóstolo Paulo disse que é no abrir e fechar de olhos ante o ressoar da última trombeta. Meus amados e queridos irmãos, quando Jesus está dizendo que é como se fosse nos dias de Noé, é que tudo vai estar correndo tranquilamente aqui na terra. O povo vai estar trabalhando, o povo vai estar ocupado com as coisas desta vida, o povo vai estar casando e descansando também. Sabe por quê, meu irmão? Hoje o divórcio, ele está ficando natural, até mesmo
mesmo no meio do povo de Deus, o povo casa, o povo descasa, e é por qualquer motivo, é por qualquer coisa. E Jesus falou, meus amados irmãos, que o desejo de Deus é que o casamento seja único e que seja vitalício. Hoje casa e descasa por qualquer besteira. Oh, meu amado e querido irmão, sabe o que é isso? É um sinal da volta do Senhor Jesus, é um sinal da volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu amado irmão, eu sou profeta e eu vim aqui entregar o recado da parte de Deus. Só vai subir quem está com os ouvidos atentos, só vai subir quem está com os ouvidos afinados, só vai subir crente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu te dar uma informação, querido. A Bíblia nos informa ainda em Lucas 21, verso 33, que passaram os céus, passaram a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ah, meu querido e amado irmão, o que eu vim te dizer nesta noite é que Jesus está voltando. Eu não vim pregar chave de casa, eu não vim pregar chave de apartamento, eu não vim pregar uma vida regalada, uma vida fácil, mas eu vim dizer, querido, a minha mensagem é: se prepara, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento esse céu vai se rasgar e nós vamos subir cantando o hino da vitória. Porque hoje eles pregam a vida fácil, que se você aceitar Jesus, você vai ter uma vida próspera, arregalada. E se Jesus quiser te abençoar, Ele te abençoa porque Ele abençoa mesmo. Mas tinha um homem na Bíblia Sagrada que ele era mendigo, o outro era rico. E aqui cai por terra a doutrina da prosperidade. O rico morreu, e a Bíblia diz que ele foi sepultado, enquanto que o mendigo morreu. E a Bíblia diz que ele foi levado para o céu, para o seio de Abraão, pelos anjos. E o mendigo, ele foi para o céu não é porque era pobre, não é porque dormia com os cachorros, não é porque comia comida da rua do lixo. Ele foi para o céu porque ele tinha uma vida de obediência. E o rico morreu, e ele foi para um lugar de tormento, não porque era rico, mas porque na sua vida pregressa ele ostentava, vivia uma vida abastada de festa, de orgias, de ostentações, e não obedecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele estava no lugar de tormenta. Ele era descendente de Abraão. E lá, por algum motivo, eu não sei, ele conseguiu ver Abraão. E ele disse: pai Abraão, manda Lázaro, que é o mendigo, molhar o dedo na água e me vir aqui refrescar de ali. Na sua vida terrena, ele não queria saber do mendigo. O mendigo estava na sua porta, cheio de chaga, cheio de feridas, mas ainda ele mantém o seu orgulho, o seu ego, quer fazer Lázaro de empregado.
E Abraão está dizendo: filho, lembra-te que na terra tu tinha teus bens, esse aqui somente o mal. Agora ele é consolado e tu estás sendo atormentado. Está aqui colocado um abismo entre nós. Os que estão aqui não podem passar para aí, e nem os que estão aí podem passar para cá. Ele diz: eu tenho 5 irmãos, manda algum dos mortos dele lá com minha família avisar para eles não vir para cá. Ele ainda está com o seu ego, está se lembrando dele e da sua família. Ele achava, por ser descendente de Abraão, por ser um judeu, ia ter alguma regalia, mas não teve, meus amados e queridos irmãos, porque a realidade era diferente. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado morrer uma vez e após isso o juízo. O ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. O corpo, quando a pessoa morre, vira pó, vai para debaixo da terra, virar comida de bicho. O espírito, do hebraico ache, fôlego de vida, volta a Deus. Mas a alma, que é a sede das emoções, que é aquilo que faz eu chorar, sorrir, falar com você, que mora dentro do meu corpo, essa alma, ela não morre. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. E Jesus, falando de inferno aqui na terra, ele fala muito mais de tormenta, de inferno, do que do céu. Porque Jesus alertava as multidões para não irem para este lugar, dizendo que no inferno é pranto e ranger de dente, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ao contrário do céu, que é gozo, é paz, é harmonia. E o inferno não foi preparado para o homem, o inferno foi preparado para Satanás e toda a sua secretaria de demônio. Diz a Bíblia em Mateus 25:41 que o inferno foi preparado para Satanás. Tem gente, meu irmão, porque pensa que tem dinheiro, porque pensa que é um empresário, tem madame, muitas das vezes chega um mendigo na sua porta pedindo uma roupinha, pedindo um prato de comida, escolhendo a ele, chama de vagabundo, manda ir trabalhar, nariz empinado, em cima do salto. Se fosse por ela, não pisava nem no chão, mas quando morre, vai para a terra ser comido de bicho, e ali acaba a riqueza, acaba o orgulho, acaba a vaidade, acaba a prepotência, porque o que vale não é o que nós vivemos na terra, é o que nós vamos viver no céu. O arrebatamento é iminente. Prepara para subir, cantando o hino da vitória. Talvez você não pisa na calçada da fama, mas a sua que você vai pisar é de ouro e de cristal. É de ouro, é de cristal. As ruas que você vai pisar é de ouro e de cristal. Quantos acreditam? Levanta a mão para dar glória, porque já tem palacete te esperando, já tem galardão te esperando. Persevera! Lava cantora, vacaia, séria da lava. Deus, maravilha. A Bíblia diz em 1 Pedro que toda a carne, toda a humanidade é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O homem, ele é erva, e um dia ele secará. Toda a sua glória, as suas realizações, o seu sucesso, a sua fama, o seu dinheiro, as suas empresas, as suas popularidade murchará e cairá como a flor da erva. E aqui tudo é passageiro, é transitório.
Adão e Eva, desobedecendo e comendo do fruto da árvore do bem e do mal, instigada por Satanás, Eva comeu e deu do fruto ao marido. E o pecado não foi comer do fruto, foi desobedecer a ordem de Deus. E o homem que antes tinha comunhão com Deus, o homem que antes estava dominando, ele foi dominado. Observe que Caim matou Abel, foi dominado pelo ódio. Quando o homem está fora da presença de Deus, ele é dominado. Alguns pelo ódio, alguns pelo rancor, dominado pela droga, pela prostituição, pela mentira, pela fofoca, pela calúnia, dominado por Satanás. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é ladrão e ele quer tirar o homem da presença de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 12:12 que ele desceu à terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Lá em Pedro diz que ele está como um leão, fugindo, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz também que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Porque onde Adão errou, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele acertou. Ele perdeu o domínio lá no jardim do Éden, mas então Jesus Cristo está recuperando o domínio do homem. Antes talvez você até bebia, mas hoje você domina sobre o álcool. Antes talvez você até usava droga, mas hoje você domina a droga. Antes você fazia alguma coisa, mas hoje, meu irmão, o Senhor te deu a chave para dominar. É você que manda, é você que domina. Ah, querido e amado irmão, você está dominando. Sabe por quê? Porque através do sangue do Cordeiro, ele nos reconciliou de novo com Deus. Através do sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e você foi achado. Maravilha! Glória a Jesus! A morte é uma realidade. Ela vem pro pobre, ela vem pro rico, ela vem pro branco, ela vem pro preto, ela vem pro grandão, ela vem pro pequeno. E o que vale não é o que nós vamos viver aqui, é o que nós vamos viver lá. Aleluia. Porque lá é eterno. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia nos relata: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria um ladrão, ele ficaria vigiando e não deixava que a sua casa fosse arrombada. Portanto, estás mais apercebido. A Bíblia diz que estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Estarão duas pessoas moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Estarão duas pessoas numa cama, uma será levada e outra será deixada. A Bíblia fala de uma parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 5 tinham azeite e as outras não tinham azeite, porque estava se acabando. Mas as outras